Nos bastidores da aviação mundial, algo silencioso, porém profundamente simbólico, começa a se desenhar entre Brasil e Argentina. Em um cenário dominado por potências estrangeiras, onde os Estados Unidos há décadas ditam as regras do mercado aeronáutico e militar, um movimento vindo do sul do continente começa a ganhar forma e pode mudar o equilíbrio regional. A Embraer, maior fabricante de aeronaves do hemisfério sul, está reagindo. E agora, com a Argentina voltando à mesa das negociações, um novo capítulo da história aeronáutica latino-americana parece prestes a começar. Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2025, o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, deixou escapar algo que há meses vinha sendo tratado com discrição. Questionado por jornalistas sobre a situação da parceria com a Aerolíneas Argentinas, ele foi direto. O diálogo continua. Embora não existam novidades concretas, a empresa mantém a esperança de que a companhia aérea argentina retome o plano de aquisição de aeronaves do modelo E195-E2, o jato mais moderno e eficiente da família E-Jet, símbolo do avanço tecnológico brasileiro no setor de aviação regional. Segundo Gomes Neto, a substituição dos antigos E190 por novos E195-E2 seria uma evolução natural para a frota da Aerolíneas. Os atuais jatos, com mais de 14 anos de operação média, começam a demonstrar os sinais do tempo. O E195-E2, por outro lado, representa uma nova geração, mais silenciosa, econômica e potente. Ele é capaz de transportar até 136 passageiros com menor consumo de combustível e emissão reduzida de carbono, alinhando-se às exigências ambientais e econômicas do século XXI. É uma substituição lógica, afirmou o CEO, ressaltando que o avião é o sucessor direto dos modelos que já serviram fielmente à Argentina por mais de uma década. A parceria, no entanto, foi interrompida por fatores políticos e econômicos. Em 2023, a gestão anterior do governo argentino havia confirmado um acordo para a compra de 12 aeronaves E195-E2, o que colocaria a Aerolíneas Argentinas entre as companhias mais modernas da América do Sul. Mas com a mudança de governo em Buenos Aires e o redirecionamento das prioridades fiscais, o plano foi suspenso. O novo comando decidiu colocar em primeiro lugar a reestruturação financeira da estatal aérea, adiando investimentos considerados não essenciais. Para a Embraer, foi um duro golpe, mas não o fim do jogo. Mesmo com as indefinições, a fabricante brasileira não desistiu. Mantendo uma estratégia de paciência e diplomacia, a empresa continua dialogando com os argentinos, oferecendo alternativas de financiamento, assistência técnica e cooperação industrial. O objetivo é claro: não apenas vender aviões, mas fortalecer laços regionais e reduzir a dependência da América do Sul em relação a fornecedores norte-americanos e europeus. Essa visão vai além do comércio. É uma disputa por protagonismo tecnológico e por influência política em um continente que, historicamente, sempre foi visto como um mercado periférico pelas grandes potências. Enquanto isso, outro episódio envolvendo a Embraer, desta vez no campo militar, acendeu o alerta em Brasília. Um dos cargueiros estratégicos da Força Aérea Brasileira, o KC-390 Millennium, sofreu danos durante um pouso em território argentino, mais precisamente em Ushuaia, durante uma missão de apoio à base brasileira na Antártida. O incidente, ocorrido sob condições de vento extremo, causou rachaduras na junção entre a asa e a fuselagem da aeronave, um problema grave que pode levar à retirada definitiva do avião de operação. O caso é simbólico porque expõe um problema recorrente: a limitação orçamentária da FAB e as dificuldades do governo brasileiro em manter programas de defesa de alta complexidade.
De acordo com dados oficiais do Senado, apenas 31% dos mais de 520 milhões de reais destinados ao programa do KC 390 em 2024 foram efetivamente pagos. Isso significa que boa parte da verba ficou retida, atrasando manutenções, entregas e a própria produção. Hoje, apenas metade da frota está operacional. O restante aguarda reparos ou está em manutenção. Esse cenário preocupa tanto a Embraer quanto os militares. Afinal, o KC-390 é um dos projetos mais emblemáticos da indústria de defesa brasileira, desenvolvido para rivalizar com aeronaves como o C-130 Hércules, da norte-americana Lockheed Martin. A limitação de recursos coloca em risco não apenas o programa em si, mas também a credibilidade do país como produtor de tecnologia militar de ponta. Ainda assim, o governo tenta reagir. Com o apoio do Ministério da Defesa, o presidente Lula conseguiu aprovar no Congresso um mecanismo que libera 5 bilhões de reais por ano fora do teto fiscal para programas estratégicos das Forças Armadas. Uma tentativa de manter vivos projetos como o Caça Gripen, o KC-390 e as fragatas Tamandaré. Mas mesmo com essa ajuda extra, a Embraer enfrenta uma tempestade. Além da crise orçamentária, há uma disputa de bastidores com os Estados Unidos que tentam ampliar sua presença no mercado latino-americano com contratos de manutenção, armamentos e fornecimento de aeronaves. A pressão é grande. Washington sabe que o avanço de um programa de defesa autônomo na América do Sul, liderado por Brasil e Argentina, representa uma ameaça à sua influência histórica na região. E é exatamente isso que torna a reaproximação entre Embraer e aerolíneas argentinas tão significativa. Por trás do discurso técnico sobre substituição de aeronaves, existe um pano de fundo geopolítico evidente. Brasil e Argentina voltam a dialogar sobre uma agenda própria, regional, sem intermediários. Em um momento em que o mundo volta a se dividir entre blocos de poder, essa cooperação pode simbolizar o renascimento de uma ideia antiga, a de uma América do Sul mais unida, tecnologicamente autossuficiente e menos dependente das decisões tomadas em Washington ou Bruxelas. Para a Embraer, esse é um jogo de longo prazo. A empresa sabe que não se trata apenas de vender aviões, mas de preservar sua posição como principal fabricante do Hemisfério Sul e como símbolo de independência tecnológica. A retomada do acordo com a aerolíneas seria mais do que um negócio, seria uma afirmação de que o Brasil pode liderar um movimento regional capaz de enfrentar gigantes da indústria global. Enquanto as negociações continuam, a Embraer também precisa lidar com desafios internos. Os custos de produção do KC-390 subiram. As entregas estão atrasadas e há risco de que um dos aviões danificados em Ushuaia jamais volte a voar. Isso significaria a perda definitiva de uma das poucas unidades em operação. Técnicos da Embraer Defesa trabalham para avaliar se o reparo é viável, mas já se fala na possibilidade de canibalizar peças, retirando componentes de aeronaves inativas para manter outras voando. Uma prática comum em tempos de escassez, mas que revela o tamanho do problema. Ainda assim, há otimismo dentro da empresa. O comando da Embraer acredita que a aprovação dos novos recursos federais e a retomada do diálogo com a Argentina podem representar um ponto de virada. Nos bastidores, discute-se até a criação de um centro regional de manutenção compartilhada que poderia atender tanto a FAB quanto eventuais frotas argentinas e chilenas. A ideia é fortalecer a indústria sul-americana e criar uma cadeia de suprimentos própria, reduzindo custos e dependência externa. Essa movimentação desperta reações. Nos Estados Unidos, empresas do setor de defesa e diplomatas acompanham de perto
a aproximação entre Brasil e Argentina, temendo que isso abra espaço para uma consolidação regional independente da influência americana. Em linguagem diplomática, Washington chama isso de reorientação estratégica. Em termos simples, significa que o Brasil está ganhando autonomia demais. De fato, o simbolismo dessa cooperação vai além da aviação. Em um continente onde boa parte dos acordos militares e comerciais é historicamente mediada pelos Estados Unidos, ver Brasil e Argentina discutindo de igual para igual projetos bilaterais é algo raro e potencialmente transformador. A Embraer, que já é vista como um exemplo de sucesso industrial fora do eixo norte, agora começa a representar também um instrumento de poder geopolítico. O CEO da empresa sabe disso. Ao responder às perguntas sobre o futuro da parceria com a Aerolíneas, Gomes Neto não falou apenas sobre números e prazos. Falou sobre visão, falou sobre continuidade, sobre confiança entre nações vizinhas, sobre a importância de manter viva a ideia de uma indústria latino-americana forte. E embora tenha evitado confrontos diretos com Washington, sua mensagem soou clara. O Brasil quer e precisa ser protagonista de sua própria história. Enquanto isso, em São José dos Campos, coração da Embraer, engenheiros continuam aprimorando os sistemas do E-195-E2 e investigando as causas do incidente com o KC-390. Há expectativa de que dos erros e desafios recentes surjam melhorias que tornem as aeronaves ainda mais robustas e confiáveis. Esse é o espírito que define a Embraer desde sua fundação. Cada obstáculo é uma oportunidade de evoluir. A trajetória da empresa, afinal, sempre foi marcada por superações. De um pequeno projeto nascido nos anos 60, dentro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ela se transformou em um dos maiores símbolos do Brasil moderno. Competiu com gigantes, sobreviveu a crises, enfrentou boicotes e hoje exporta tecnologia para mais de 100 países. Agora, diante da tentativa dos Estados Unidos de manter sua supremacia sobre os mercados do Sul, a Embraer responde à sua maneira, com diplomacia, com engenharia e com resultados. O futuro ainda é incerto. A decisão da Aerolíneas Argentinas sobre o E-195-E2 depende de fatores políticos internos e da estabilidade econômica do país. O governo brasileiro, por sua vez, tenta equilibrar o investimento em defesa com as demandas sociais e fiscais. Mas se há algo que esse episódio demonstra, é que o Brasil e a Argentina ainda têm poder para surpreender o mundo quando agem juntos. Em tempos de polarização e dependência tecnológica, essa parceria pode representar uma nova forma de resistência, uma forma de dizer, em voz firme, que a América do Sul também é capaz de projetar, construir e voar por conta própria. E no centro dessa história está a Embraer, reagindo, inovando e mostrando que, apesar das pressões externas, o céu do futuro ainda pode ser pintado com as cores do Brasil e da Argentina, e não apenas com as estrelas dos Estados Unidos.